O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la de volta novamente. Ninguém tira minha vida, mas eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder para recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Estas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus é meu bom pastor. Jesus foi mandado para procurar todas as ovelhas perdidas. Você é uma pessoa perdida? Ou conhece várias pessoas perdidas? E Ele quer a união com Ele, a união entre as pessoas. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse redil, também a elas deve conduzir, e escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Há uma grande diferença entre o mercenário, a pessoa não dedicada, e o pastor. Porque o pastor é dono das ovelhas. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Existe um amor íntimo entre Jesus e nós. Nós que pertencemos a Ele. Ele é o nosso bom pastor. O grande pastor das ovelhas e o grande pastor de cada um de nós. Pastor e guia. Todos nós precisamos de uma orientação. Nós precisamos de um diretor espiritual, alguém para dar um aconselhamento para cada um de nós. Não existe ninguém que não precise de ajuda, chamar atenção ou de confirmar. Continua, é assim mesmo. Esse é o caminho certo, vai. Agora o bom pastor fala, orienta as suas ovelhas. O pastor vem para ajudar as ovelhas. E quando nós temos uma pessoa pastoreando-nos, ele vem para nos ajudar, principalmente quando ficamos perdidos. Ele é o cordeiro imolado. Ele deu a sua vida por nós, entregou sua vida e diz, ele tinha o poder de retomá-la
e ele ressuscitou. Jesus, o Cordeiro, que ressuscitou e passou a ser o pastor que leva as ovelhas, que leva cada um de nós à vida. Ele é o único mediador. Existe a passagem do início desse capítulo. Verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. A porta do céu. A porta para um futuro glorioso. Todos quantos vieram antes de mim foram ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Uma porta maravilhosa que abre para um futuro glorioso. Se alguém entrar por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá e encontrará pastagem. Uma satisfação, uma alegria, uma vida em abundância. Quando conhecemos Jesus como a porta para um futuro glorioso para cada um de nós. Ele diz muitas vezes, eu sou o bom pastor. Eu posso ser o seu bom pastor. Ele dá sua vida a nós. Na cruz, mas na Santa Comunhão, Ele nos dá a sua pessoa. Recebemos Cristo inteiro na Santa Comunhão. Sabe que existem muitos lobos por aí? Jesus fala nesta passagem dos lobos. O bom pastor dá a sua vida para os seus ovelhas. O lobo, que não é pastor, que não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa e separa. São lobos que vêm de fora, às vezes são lobos que estão dentro, disfarçados como ovelhas, dentro, que vêm para perturbar. O mercenário, a pessoa não se importa com as ovelhas, mas eu me importo muito com você, porque eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas. Ele conhece perfeitamente a sua situação. E as minhas ovelhas conhecem a mim. Se você não conhece o bom pastor, talvez você precise de mais intimidade com ele. Talvez você tenha que ser uma pessoa evangelizada. A boa notícia que nós temos alguém para nos orientar, essa boa notícia tem que entrar no seu coração. As minhas ovelhas conhecem a mim. Como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Deus Pai tem o conhecimento perfeito de Jesus e Jesus do Pai. Agora, o nosso conhecimento de Deus, Jesus, bom pastor, é parcial. Nós temos que conhecer mais e mais. Dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco, preciso conduzi-los também. E nós queremos ajudar. Nós também queremos ser bons pastores, para que haja um só rebanho e um só pastor, e todo mundo ouvindo a voz do bom pastor. Pedro foi um bom pastor. Pedro, cheio do Espírito Santo,
foi ensinado por Deus que tudo que Jesus fez é para todas as pessoas, não apenas para os judeus. Ele foi chamado, teve uma visão, foi chamado a visitar a casa de um pagão e comer comidas que era proibido pela lei. E ele falava sobre esse acontecimento lá em Jerusalém. E daí eles entenderam que a salvação é para todas as nações. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles da mesma forma que desceu sobre nós no princípio, lá no cenáculo. Então, eu me lembrei do que o Senhor havia dito. João batizou em água, mas vós todos sereis mergulhados no Espírito Santo. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós. Jesus nasceu judeu, pregou para os judeus. O cenáculo aconteceu com aqueles judeus e depois entenderam que não, essa experiência de Deus é sobre todos nós. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me propor a ação, para me opor à ação de Deus? Deus quer. Deus quer. Os pagãos estão tendo experiência de Deus e não vou me opor à ação de Deus. E chegaram à conclusão, orientado pelo Espírito Santo, também aos pagãos, os não-judeus, Deus concedeu a conversão que leva à vida. Você precisa de ajuda? Precisa de uma orientação? Ou talvez uma confirmação? Escuta o que Jesus disse. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Talvez a mensagem vai para você, talvez a mensagem vai para outra pessoa. E daí você na comunidade precisa de outras pessoas. É possível você perguntar a outra pessoa, o que você acha que Deus quer de mim? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Muitas vezes eu não tenho uma inspiração, e eu pergunto pessoas, o que você acha que Deus quer? Ontem eu liguei para um bispo. Senhor bispo, o que você acha que eu devo fazer? E ele na hora, palavra de sabedoria. Então, a força do rebanho, a força dos pastores do rebanho. Eu lhes dou a vida eterna. A palavra para ter a vida eterna em abundância vem através de mim ou outra pessoa. Elas jamais hão de perecer e ninguém as roubará de minha mão. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos. E tem outra pessoa mais em contato com o Pai do que eu. Aí eu vou humildemente perguntar, o que eu devo fazer nesta situação? Eu preciso de uma luz. E ninguém as pode arrebatar da mão do meu Pai. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Mais uma vez, às vezes tem pessoas mais próximos a Deus do que a gente. É por isso a gente pergunta, o que será que Deus quer de mim? E o bom pastor vai falar no meu coração ou através de outra pessoa. Louvado seja Deus. Faça sua oração. Feche seus olhos.